Sua empresa está preparada para o teletrabalho? A pandemia acelerou a adoção do trabalho à distância, também conhecida como home office, mas tem muita gente que ainda não está confortável com esse modelo. E organizações de todos os tamanhos já perceberam que muitas coisas, muitas tarefas que antes achavam que só podiam ser feitas ali no local, podem muito bem ser feitas remotamente com vantagens. Embora isso não funcione bem para todos, existem muitas empresas onde pelo menos uma parte do trabalho pode ser mandada à distância com benefícios para todos os envolvidos. Em primeiro lugar, porque a contratação de pessoas para o trabalho presencial é restritiva. Você limita os candidatos a uma região geográfica muito específica. Uma pesquisa recente mostrou que a média da distância entre casa e trabalho é de cerca de 30 quilômetros. Mas as organizações totalmente remotas podem contratar gente de qualquer lugar. Então imagine se a sua empresa, não importa onde está localizada, puder contratar desenvolvedores lá do Vale do Silício, engenheiros de São Paulo, talentos financeiros de Londres. Um segundo benefício de oferecer a opção de trabalho remoto é a retenção dos talentos. Um estudo publicado recentemente sugere que as pessoas estão dispostas a abrir mão de até 8% do seu salário pela oportunidade de trabalhar em casa. Isso vale para mães que precisam estar perto dos filhos, mas também para qualquer pessoa que quer evitar várias horas de trânsito na hora do rush, ou que prefira trabalhar em locais com melhor qualidade de vida, com melhor custo-benefício. Finalmente, uma terceira vantagem de adotar o teletrabalho é a economia de recursos. De acordo com o censo de 2017, antes da pandemia, os empregados gastavam mais de 50 minutos todos os dias, em média, indo e voltando do trabalho. E os números ficam ainda piores nas áreas metropolitanas congestionadas, porque os tempos de deslocamento variam de 1h15 a quase 2 horas. Em outras palavras, a mudança para o modelo de trabalho remoto pode liberar o equivalente a quase 50 dias de trabalho por ano por funcionário. E para ilustrar como isso impacta a produtividade, o meu time de vendas aumentou quase 40% a sua eficiência depois da pandemia. Antes, eles faziam 1, 2 reuniões por dia com o cliente, tinham que ir até o cliente, deslocamento, atraso, etc. e tal. Agora eles conseguem fazer 3, 4, até 5 reuniões por dia com os clientes. Dispararam as vendas, disparou a produtividade. E claro que essa mudança não se faz da noite para o dia. É preciso planejamento, disciplina, você tem que fazer a transição da força de trabalho. Mas os resultados compensam. Em essência, a transformação da operação presencial para um modelo de teletrabalho passa por etapas. A primeira etapa é identificar as responsabilidades e as competências. Você precisa mapear as tarefas críticas, identificando responsabilidades e competências necessárias para realizar cada uma. O truque aqui é não se fixar nas funções que existem hoje no modelo atual, porque o modelo atual é baseado na presença física. Então, em vez de pensar nas tarefas que as pessoas precisam fazer, pensa nas responsabilidades que elas têm. Por exemplo, o analista de marketing na minha empresa, ele tem a responsabilidade de elaborar pesquisas, de coletar dados de mercado, de avaliar os resultados das vendas e de sugerir tendências para subsidiar as campanhas de marketing. Ao criar essas descrições das responsabilidades, eu não me limito às tarefas atuais, porque o novo modelo pode ter outras necessidades. Então, em vez disso, eu identifico quais são as competências que eu preciso para executar aquilo e trabalho os times de acordo com essas competências. Mas como fazer isso? Criar métodos para avaliar o desempenho à distância, indicadores, entregáveis, eu chamo de entregáveis, coisas que fiquem prontas e que tangibilizem o trabalho. Então não estou tão preocupado se ele trabalhou 8 horas por dia ou se ele veio todo dia trabalhar. Estou preocupado em que ele me entregue as coisas que ele precisa entregar naquele período que ele supostamente deveria estar trabalhando. Então eu crio novos indicadores. Meu novo indicador de desempenho agora não é bater o ponto, check-in, check-out. Meu novo indicador de desempenho é quantas análises ele fez, a qualidade da análise, o volume de dados que ele trouxe, os resultados que aquilo gerou em termos de vendas. É outro conjunto de indicadores que é muito mais adequado para aquela função de teletrabalho do que os que antes existiam, que simplesmente trocavam horas por dinheiro. Não necessariamente com produtividade e com eficiência.
Depois de saber quais competências você precisa, aí sim, o próximo passo é ver que funções podem ser contratadas localmente e quais podem ser remotas, para você poder atrair talentos mais competitivos. A segunda etapa é avaliar os custos e os benefícios envolvidos em cada modelo. Na vida, de forma geral, não existe almoço de graça. Qualquer opção, inclusive a de não fazer nada, a de não mudar, tem seu custo. Então, some os custos estimados de mão de obra local e de mão de obra remota. E quando fizer esses cálculos, considere que não é só o salário dos caras, não. Eu tinha 1.200 metros quadrados na minha sede e a gente foi para o modelo de teletrabalho, agora tenho 200 metros quadrados e sobra espaço. A necessidade de espaço é diferente dependendo do seu modelo de gestão de pessoas. E não é só alugar e condomínio, não. Quanto mais gente trabalhando lá localmente, maior é o gasto de luz, de água, de café, de sabonete, de papel higiênico, por aí vai. Cada real que você gasta em locação é R$1 a menos para contratar pessoas mais qualificadas, ou investir em tecnologias, ou construir melhores relacionamentos com seus clientes. Por outro lado, para viabilizar o trabalho remoto, pode ser necessário você investir em tecnologias de suporte, em reuniões, em retiros periódicos para integrar a equipe. E como eu disse, cada opção tem seus custos e seus benefícios. Você precisa considerá-los. E é isso que eu estou sugerindo a você. Não descarta, também não adota sem analisar, mas faça uma planilha, identifica custos e benefícios de cada uma das opções. A terceira etapa é rever o seu plano de cargos e salários. O novo modelo pode permitir ajustes, tanto nas posições quanto nos salários. Mas pense nisso no longo prazo. A maioria dos trabalhos não é otimizada para o trabalho remoto. Ou pior, em ambientes virtuais, às vezes você precisa considerar a comunicação assíncrona, até porque tem gente que está em fusos horários diferentes. Outro problema é que você perde a capacidade de comunicação espontânea, face a face. Não pode mais fazer passar na mesa do cara para tomar um café, para trocar uma ideia no corredor. O trabalho remoto ele dificulta um pouco a comunicação porque você não consegue ver linguagem corporal, tom de voz. Quer dizer, existe um desafio aí para incentivar a colaboração e para criar camaradagem. Mas uma saída para superar esses desafios de comunicação e coordenação à distância é concentrar esforços na construção de hierarquias claras, na formalização de processos. Não hesite em investir tempo em definir diretrizes detalhadas para cada trabalho. Eu, inclusive, quando posso, eu gravo, além das diretrizes, né, que ficam escritas lá na intranet, eu gravo áudios, eu faço vídeos, eu gravo tutoriais, porque é como se eu estivesse lá explicando ao vivo, só que de maneira remota. Aliás, uma técnica que funciona bem comigo é envolver os funcionários nesse processo. Dessa maneira, ao mesmo tempo em que eles capturam o conhecimento, eu delego parte das minhas próprias tarefas e crio um senso de compartilhamento de propriedade que favorece a adoção dessas novas diretrizes de trabalho. Não sou eu que digo a eles, somos nós que estabelecemos em conjunto como agir. Uma observação importante aqui é que você deve evitar a todo custo misturar os modelos de trabalho. Se você tiver um setor com funcionários locais, bota todo mundo local. Se tiver que trabalho remoto, todo mundo remoto. Essas equipes híbridas de funcionários remotos e presenciais representam um desafio enorme de integração. Na minha empresa, por exemplo, quando uma reunião tiver uma pessoa remota, todos os outros têm que estar remotos. Se tiver todo mundo lá na empresa, vai cada um para um canto e entra no telefone ou no computador como se todo mundo tivesse remoto. Porque se você tiver 3, 4 pessoas numa reunião presencial e 1 ou 2 pessoas remota, essas pessoas que estão remotas, elas vão sofrer. Elas não vão participar tanto, vão ser alijadas do processo. Eu vivi isso porque eu era a pessoa remota nas reuniões presenciais. Então assim, se fizer presencial, é todo mundo presencial. Se fizer remoto, é todo mundo remoto. Evita a todo custo misturar parte remota, parte presencial. Outra coisa que compensa muito é investir em ferramentas. Software para colaboração remota, quadros brancos virtuais, sistemas de gerenciamento de projetos, câmeras e microfones de boa qualidade. O áudio é fundamental e não é todo mundo que tem background, que tem fundos apropriados ou coisas parecidas. Então, se você tiver uma boa câmera e principalmente um bom microfone, porque o áudio é fundamental, a coisa toda funciona melhor. Outro ponto importante é a estrutura de coordenação. Tem que ser a mínima possível.
Qualquer empresa, independentemente do modelo de trabalho ou da forma como está estruturada, tem interdependências entre equipes de diferentes setores. Os membros de um time dependem dos outros para concluir tarefas, analisar resultados, por aí vai. A forma como você atribui tarefas a essas unidades distintas, o número de interdependências, pode mexer nos custos da coordenação. Claro que algumas interdependências são cruciais para os negócios e não podem ser modificadas, mas eu já vi muita empresa extrapolando, gastando mais no controle do que na economia se não fizer controle algum. Eu já vi empresa gastando R$2.000 para um funcionário que fica na porta para ver se ninguém rouba nada, e quando não tem ninguém, o roubo não passa de R$1.000. Eu nunca entendi, por exemplo, por que tem muita empresa que só o gerente pode definir o desconto. Então, o vendedor, o cliente quer o desconto, aí o vendedor tem que levar para o gerente, aí o gerente analisa a situação e define se dá o desconto ou não. Por que não definir as diretrizes e permitir que o próprio vendedor seja responsável pelo desconto? Depois você analisa, se esse cara começar a dar desconto errado, fora das diretrizes que você estabeleceu, você dá uma chamada no sujeito ou manda embora. Mas fazer com que o gerente faça uma coisa que é repetitiva, porque o que o gerente faz é identificar se aquelas condições de temperatura e pressão necessárias para o desconto aconteceram. Mas então é muito mais eficaz definir essas condições, dar para o vendedor e fazer isso na ponta. Evitar essa interconexão, evitar esse atrito com o gerente. Olha, é claro que algumas funções podem ser mais difíceis do que outras para transformar em trabalho remoto. A maioria de nós provavelmente não ia optar por uma cirurgia cardíaca feita por um médico à distância, né? Mas, embora a telemedicina está crescendo a passos longos, mas hoje em dia, no escritório, está cada vez mais fácil fazer isso e cada vez mais você ter todo mundo no escritório trabalhando presencialmente vai ser coisa do passado. A rapidez e a eficácia com que a sua empresa entrar nesse novo mundo do teletrabalho ou do trabalho remoto vai ser fundamental para o seu sucesso. Não só durante a pandemia, mas depois dela. Existem alguns mitos sobre o teletrabalho. Uma frase que eu escuto com mais frequência do que deveria é que a flexibilidade é ótima na teoria, mas para nós não funciona. Cara, não importa em qual setor você trabalha, pode ser tecnologia, governo, finanças, saúde, varejo, sempre tem gente que parte da premissa de que as políticas de trabalho flexível não funcionam na minha empresa. Só que na realidade, essas políticas de trabalho flexível podem funcionar bem em qualquer indústria. As soluções adotadas durante a pandemia provam isso. Muitas empresas fecharam e muitas não fecharam justamente porque conseguiram se reinventar. Seja no modelo de vendas à distância, seja no modelo de trabalho em home office. Não? Muitas empresas que achavam que não podiam, viram que podiam sim. E algumas não se acostumaram, porque estavam loucas para voltar para o modelo anterior, e outras, como a minha, disseram, opa, isso aqui funciona e vamos continuar depois. Uma pesquisa publicada no portal da Universidade de Harvard mostrou que a maioria dos profissionais que se destacou nos seus empregos durante a pandemia trabalhava em casa. E segundo esse mesmo estudo, 81% das pessoas que foram para o home office não querem voltar para o escritório, ou escolheriam um cronograma híbrido no pós-pandemia. E claro que a flexibilidade nem sempre é a resposta, e não existe uma receita única para todos, mas descartar o teletrabalho antes de avaliar os custos e os benefícios é, no mínimo, uma inconsequência. Outra pergunta que eu ouço com muita frequência é se o teletrabalho é tão bom, se permite recrutar melhores candidatos, aumentar as taxas de retenção, reduzir os custos, aumentando o lucro da empresa, por que mais gente não migrou para esse modelo? E cara, muita gente migrou por necessidade durante a Covid. Mas a resposta a essa pergunta é que o medo cria obstáculos nas empresas. Muitos empresários ficam paralisados pelo medo, focam nos problemas, nos custos, em vez de ver como isso poderia solucionar as dores, aumentar os lucros. Eu chamo esse medo de medo dos 3 Cs. Medo de perder o controle, medo de prejudicar a cultura e medo de reduzir a colaboração. Quando se trata de perda do controle, muita gente fica preocupada com a possibilidade de abrir a caixa de Pandora, de criar um precedente. Pensam que se permitirem que alguns funcionários trabalhem em casa, os outros também vão querer. Aí daqui a pouco não vai ter ninguém no escritório e vai ficar ninguém vai trabalhar, ninguém vai fazer mais nada. Na prática, se você estabelecer claramente os padrões de trabalho e comunicá-los com clareza para o seu time, acontece exatamente o contrário. As pessoas produzem mais e melhor no home office.
Eu vi isso, ninguém me contou. O segundo C é o medo de perder a cultura da empresa. E o fato é que a cultura não precisa sofrer com uma iniciativa de trabalho flexível. O essencial para a criação da cultura é que as equipes contribuam, que se encontrem com frequência, seja pessoalmente ou por videoconferência. Na minha empresa, o RH criou iniciativas que não têm muito a ver com as funções, mas mantêm o time integrado. Eles organizaram eventos como aulas de exercícios virtuais, happy hours, encontros de formação da equipe, tudo isso para manter esse senso de comunidade. E está funcionando muito bem. E o terceiro C é o medo de perda de colaboração. Só que as equipes que trabalham de acordo com um cronograma pré-definido, que se comprometem com reuniões regulares e apresentam resultados, eles têm um sistema de comunicação consistente e se houver um acompanhamento das entregas, a colaboração não é comprometida. O importante é que os membros da equipe mantenham contato, que estejam online ou presenciais, acompanhem o andamento dos projetos. E às vezes, apenas responder aos e-mails ou fazer telefonemas ou criar um grupo de WhatsApp já é suficiente para garantir essa colaboração. Hoje, tem tecnologias que permitem manter as equipes conectadas em qualquer hora e praticamente em qualquer lugar. As reuniões podem ser realizadas por meio de uma infinidade de aplicativos de videoconferência. Existem aplicativos para compartilhamento de calendários, de pastas, de arquivos virtuais e um sem número de outras demandas que não são fáceis, mas são simples de implementar e facilitam o trabalho à distância. Uma pesquisa da BNI, com 2.300 pessoas, mostrou que 1/3 dos empregados gostariam de voltar para o presencial. 16% preferem ficar exclusivamente no online, metade. Mas 51% preferem um trabalho híbrido em vez de voltar ao 100% presencial. Quer dizer, eles querem um trabalho flexível, querem essa comunicação com os colegas, mas não sempre e não obrigatória. E eu acho que esse, no futuro, vai ser o caminho para as empresas se modernizarem. Outra pesquisa, essa de 2021, feita pela KPMG, descobriu que quase metade dos presidentes das grandes corporações do mundo não esperam um retorno normal depois da pandemia. E um dos motivos é que, obrigados pela pandemia, esses líderes corporativos superaram os seus medos nos 3Cs e viram que o trabalho remoto tem benefícios. Não só o aumento da produtividade, mas também a redução dos custos. E você? Como vai ser a sua empresa depois da pandemia? Você está contando os dias para voltar ao que era antes e fingir que nada aconteceu? Ou vai aproveitar a oportunidade para juntar o melhor dos dois mundos e dar uma turbinada no crescimento da sua empresa? Conta aí para mim nos comentários.